continuarmos ouvindo, se nós continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. O ataque a 5 navios brasileiros próximo à nossa costa por submarinos alemães fez o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. O brasileiro entrou na guerra e não queria mais sair porque o brasileiro tem raça. Em 22 de agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra aos países do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. 2 anos mais tarde, o Brasil envia tropas para combater ao lado dos países aliados, Reino Unido, a extinta União Soviética e os Estados Unidos. O conflito começou em setembro de 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha do líder nazista Adolf Hitler. A conquista de territórios fazia parte do plano de conseguir a hegemonia política na Europa. Os enfrentamentos por terra ou mar ocuparam a Europa e o norte da África. Quando a bala vem, pode ficar sossegado que ela vai cair bem longe. Agora quando ela faz cló, 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 pode meter a cara na terra que ela vai cair aí pertinho. O mais conhecido foi o Dia D. Tropas aliadas fizeram em 6 de junho de 1944 a maior ofensiva contra os alemães na Normandia, na França. Esse era um passo fundamental para a queda das forças alemãs. Elas foram caindo em pontos importantes até a rendição em 8 de maio de 1945. Os alemães já haviam se entregado, restavam os japoneses. Em agosto do mesmo ano, 2 bombas atômicas são lançadas pelos americanos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rende. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. Que a guerra é uma coisa absurda mesmo, que não deve existir, porque estraga uma nação, estraga principalmente a população. 50 milhões de pessoas morreram em 6 anos de conflito. Olá. Quando começou a cair a primeira nevasca, no fim de novembro de 1944, soldados brasileiros que combatiam na frente italiana perceberam que aquela seria uma batalha sem trégua. Não bastasse o teatro de operações de guerra, eles enfrentariam o que seria o inverno mais rigoroso dos últimos 50 anos na região apenina. A morte sondava os soldados a todo instante. Eles sofriam com a temperatura média de menos 20 graus em fardas que nada protegiam. Esse depoimento é do grande jornalista e escritor Joel Silveira, que cobriu a Segunda Guerra Mundial na Itália. 2 sobreviventes dessa batalha estão aqui com a gente. Memória e Contexto fala dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Vamos conhecer os nossos convidados. Dizem que é Frodo Cerrado, mas também rosa silvestre, é flor de madeira nascendo. Olá, prazer em recebê-los. Queria começar perguntando o seguinte: medo e frio podem ser 2 palavras para definir o que os pracinhas sentiam lá na guerra? Miguel. Na verdade, nós fomos sem instrução nenhuma para a guerra. Mas digo para você que coragem para o brasileiro não faltou, não. Faltou instrução. Sim. Coragem o brasileiro teve para lutar em defesa da nossa pátria. Então, isso. Mas passaram medo e frio? Passaram medo e frio, seu Newton? O medo, quem é que não tem medo? O máximo que eu peguei, né, as que nós pegamos, nós éramos da mesma companhia, foi 21 graus, mas chegou a dar 44. Negativos? Naquela região, negativo. Nós pegamos o máximo 21, no lugar que nós estávamos. E vocês não tinham? Eram montanhas enormes. Vocês não tinham fardamento, não tinham equipamento para enfrentar aquele frio? Não, nós recebemos roupa dos americanos, galochão, mas o equipamento, casacão, cobertor, isso não faltou, mas no relento não adianta nada. Não resolve, não aquece, o braço, o rosto. Agora, como é que os soldados brasileiros foram recrutados? Vocês estavam servindo o exército na época? Eu fiz o tiro de guerra e fui convocado.
E em 1943, eu me apresentei, no dia 14 de janeiro de 43, me apresentei no Exército. E daí em diante, já foi... A preparação. Ainda a gente não Porque sabe. o Brasil declara a guerra em 42, mas os soldados só vão em 44, né? Esse período aí, vocês já estavam sabendo que iriam? Não. Nós só fomos escolhidos quando aqui em São Paulo nós fizemos uma demonstração de balalaica. Balalaica é um tipo de uma apresentação física, aí no Pacaembu. Sim. Então o SEST-RI foi designado para ir para a guerra. E qual foi a sensação de saber dessa notícia? Bem, eu já era reservista de 38, né? Fui convocado em 42, mas a guerra, o Brasil não tinha declarado guerra. Sim. Estava naquela fase, entendeu? Vai, não vai, vai, não vai. E eu fiz cursos lá e tal. Fui promovido a sargento. Houve cursos para essa finalidade, né? E em 43, mais ou menos, como é o tempo dele também, nós somos convocados para a FEB, porque a solução de embarcar foi depois, entendeu? Sim. Então o Brasil ele declarou guerra, mas ele não estava preparado, entendeu? Sim. Precisou preparar a turma, criar efetivo de guerra, entendeu? Sim. Porque as unidades elas estavam defasadas, não tinha oficiais, não tinha sargento, entendeu? Sim, Nem sim. soldado. Sim. Então teve que convocar todo mundo, né? Fazer cursos para se preparar, porque as unidades tinham que ter tem a lotação certa delas, entendeu? Sim. E não havia. Agora foram os Estados Unidos que determinaram para onde iam os pracinhas brasileiros? Não. Nós só sabemos... os historiadores dizem isso. Não. Nós só sabíamos para onde ia 3 dias antes de chegar na Itália. E a gente, quando saiu do Brasil, não sabia se ia para a França ou para a Itália. Sim. Nós ficamos sabendo, como ele disse aí, só na entrada do Mediterrâneo, entendeu? Vamos ver mais um vídeo? Daqui a pouco a gente continua a conversar. Ele foi um médico pediatra polonês, judeu de origem, conhecido mundialmente pelo trabalho com as crianças, né? Ele publicou vários livros. Em 1939, ele era diretor de um orfanato em Varsóvia e ele atendia 200 crianças, órfãos a Maria judias, né? Em 1939, há a invasão da Alemanha sobre a Polônia. Em 40, se instaura em Varsóvia o gueto de Varsóvia. Então, todos os judeus são obrigados a irem ao gueto. E lá se recria, né, sob condições bastante precárias, esse orfanato. E as crianças são levadas, né, ele e mais alguns assistentes vão junto com as crianças. E em 42, há o esvaziamento do gueto de Varsóvia, onde todos os judeus são enviados para os campos de concentração. E aí ele embarca no trem com as 200 crianças. Em agosto de 42... a notícia que se sabe que ele e as crianças do orfanato são mortas na câmara de gás. Vocês conheceram campos de concentração? Chegaram a ver algum? Não. Nem como funcionava, nada disso? Eu não conhecia. Quando vocês estavam lutando, vocês sabiam da existência? Sabíamos que todo dia tinha uma pessoa que fazia uma explanação de onde estava a guerra e como era a guerra. Sim. Isso nós tivemos. Sim. Todos os dias. Agora, o soldado brasileiro... Aqui no Brasil, antes da gente ir, já existia o campo de concentração. Né? Claro. A guerra já estava desde 39. Sim. Agora, os soldados brasileiros sabiam exatamente por que estavam lutando? O que eles estavam defendendo? Sabia. Sabia? Sabia, sim. É. Eu vou falar uma coisa para vocês que é... O seu Newton não confirmou. Não, sabia. Sabia que foi Oswaldo Aranha que mandou para nós? Não. Oswaldo Aranha. Na realidade, todos os países da América do Sul eram totalitários. Sim. Entendendo? Todos Sim. eles tinham ditadores. E havia uma controvérsia, não era... Controvérsia que eles estavam lá combatendo entre eles, entendeu? E num determinado momento houve a notícia de que atacaram navios brasileiros e tal, aquele negócio todo. Isso foi conversa. E foi conversa?
pressão, houve uma tá, pressão cara. dela, porque o Getúlio não queria a guerra, não queria, mas houve O uma Getúlio pressão não era do povo. francamente a Era uma favor dos pressão do aliados. povo. Era um e o pouquinho, eu vou povo- contar uma do Getúlio. Tá. Quando eu vim da Itália para cá, que eu vim ferido, eu vim diretamente para o HCE do Rio de Janeiro. E tinha de terças, quintas, sábado e domingo visita. Apareceu o senhor Getúlio Vargas com os 2 assessores dele. Ficaram na minha cama. E o Getúlio disse para mim, menino, o que aconteceu com você? Então eu mostrei para ele, né? Ele falou, você sabe que não fui eu que mandei vocês para a guerra. Foi Oswaldo Aranha. Eu falei, né? Ele falou, foi Oswaldo Aranha mesmo. Porque o senhor estava a favor do eixo. Ele falou, é verdade. Eu era a favor do eixo. Getúlio. Getúlio Vargas. E como na é que minha cama. Então a gente pode perguntar como é que era o nazismo no Brasil, porque alguns clubes tiveram que mudar de nome, né? Ah, sim. O Palestra Itália, que virou Mudou. Palmeiras, o Espéria, que virou Floresta. Mudou. Isso eu digo para vocês que foi um absurdo. O que foi um absurdo? Trocar O nome? o nome. Trocar um Por absurdo. que um Sim, absurdo? porque trocou de um lugar, Palestra Itália, mas o Palestra de São Bernardo ficou. Trocou também de Minas. Minas Gerais também. Cruzeiro era Palestra Itália, trocou o nome também. Trocou. Mas será que não é porque tinham mais repercussão, de repente? Não, São isso Paulo é- e Minas? Não é. Não. Sabe por que São Paulo foi escolhida? Por quê? Exatamente porque a maioria dos habitantes de São Paulo era descendente das onde a colônias gente ia italianas. atuar, entendeu? Ou na França ou na Itália. Vamos colocar a música aqui na nossa conversa, vou ter um papinho aqui com o Luiz Ribeiro. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo jóia. Então me diga aí, você vai tocar pra gente, é música do seu repertório, você tem CD, como é que é essa Isso, eu tenho um história? trabalho como produtor há muito tempo. É. E produzindo discos, gravando, mixando trilhas sonoras. Fiz um trabalho de música para criança também. E estou lançando esse ano, vou lançar mais para o fim do ano, um trabalho de canções minhas. Quantos CDs você tem aí na sua história? Ah, eu faço muito mais os CDs dos outros do que o que os meu. seus. Por isso que dessa vez vai ser o meu. Então trouxe aqui algumas canções ainda Que é o que você vai mostrar mais ou pra menos gente? inéditas. Vou mostrar uma aqui que... Bacana. O que você vai tocar pra gente? Então, vou tocar uma música que se chama Coração Caipira. Minha música tem muita influência de Minas Gerais. Para nós, Para todos, Para todos né? nós. Que fala muito de saudade, de coisas assim que os nossos amigos conhecem melhor Muito do que bem. eu. Vamos lá. Tua pele é um desafio, teu olhar de armadilha, cabelo curva de rio, teu abraço de fogueira, muda o rumo da boiada, abre coração porteira, teu perfume alecrim, é leite morno nesse fogo, se o carinho é só pra mim, os meus olhos são teu jogo, tua infância é brincadeira, essa família tem os meus traços, nossa casa é a mantiqueira, nosso sangue teus riachos. Quando eu acho que é cedo, você diz que vai embora, nada te mete medo. Coração não se ajeita, é caipira desde moço, com a esperança na colheita. Feito um lobo sem matilha, que procura por um laço, como querendo uma armadilha. Passarinho já sem espaço, feito o distante filho, sonhando a memória passada, como fosse um grão de milho, desejando